Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje temos o prazer de ter conosco o Dr. Irã Nascimento Cabrita de Santana, defensor público estadual e coordenador do Núcleo de Atenção à Saúde às Pessoas com Deficiência e aos Idosos de Campo Grande. Obrigada, Dr. Irã, por estar aqui conosco hoje. A nossa intenção nesse canal é a gente estar orientando, explicando os direitos das pessoas com deficiência. E eu gostaria de saber, quando a família não consegue ter acesso à medicação por questões financeiras, ela pode recorrer à Defensoria Pública? Sim. Na verdade, o direito ao acesso ao medicamento é da pessoa. A Constituição define como dever do Estado garantir em favor das pessoas o acesso às ações de serviço de saúde, e o medicamento está contemplado dentro dessa possibilidade. Então, se ela precisa de um medicamento que foi prescrito pelo profissional que a atende e ela não consegue através da rede pública, cabe a ela procurar a Defensoria Pública para que as medidas sejam tomadas para garantir que ela tenha o direito a esse medicamento. E quais são os requisitos para poder ter esse direito? Bem, na verdade, nós temos duas situações um pouco distintas. Com relação àqueles medicamentos que o próprio SUS se obrigou a oferecer, que são os medicamentos padronizados, a pessoa precisa comprovar que ela tem aquela doença que justifica o uso do medicamento, e por detalhes do médico quanto ao seu quadro de saúde, a necessidade desse medicamento, ela precisa apresentar também os exames, são documentos suficientes para a gente poder garantir o acesso desse medicamento através da justiça. Por outro lado, tem muitos medicamentos que o SUS não oferece, que são os medicamentos ditos não padronizados. Nesse caso, o médico ele precisa trazer mais detalhamento sobre por que esse medicamento é necessário, inclusive explicando por que naquele caso os medicamentos previstos pelo SUS para a doença não são satisfatórios. Então, daí, as informações médicas precisam ser mais detalhadas no sentido de comprovar a efetiva imprescindibilidade de uso desse medicamento. Me fala uma coisa, ultimamente eu tenho observado que quando a família vai muitas vezes no posto de saúde, temporariamente não tem aqueles anticonvulsivantes básicos, como ácido valproico, carbamazepina. Eles podem buscar na defensoria quando não tem condição de comprar? Essas coisas que deveriam estar no posto, mas momentaneamente não estão? Exatamente. Podem? Eles podem procurar a defensoria, porque esses medicamentos que estão previstos para serem fornecidos é para que tenha no estoque do SUS esse medicamento. Então, na verdade, existe um direito aí líquido e certo da pessoa de receber esse medicamento mediante a entrega da receita que foi apresentada pelo seu médico. E aqueles de alto custo, que são mais difíceis, aqueles também eles podem buscar, mas aí o médico vai ter que justificar o porquê dessa medicação de alto custo. Exatamente. Principalmente são medicamentos não previstos na política pública de saúde. Nesses casos, o médico tem que detalhar efetivamente que é um medicamento indispensável, que ele não pode ser substituído mesmo pelas alternativas do SUS para aquela doença. Perfeito. E quais são os documentos que essa família deve levar para buscar a defensoria? Bem, são documentos pessoais, CPF, RG, cartão SUS, comprovante de endereço, comprovante de renda familiar, porque a pessoa tem que comprovar que a renda dela impossibilita a aquisição onerosa desse medicamento. Certo. É um requisito que precisa ser preenchido também, a impossibilidade financeira de custear o medicamento. Existe acesso online ou é apenas presencial essa busca à defensoria? Bem, em tempos de pandemia, os nossos atendimentos presenciais estão bem limitados para evitar aglomeração. Então, normalmente, esses atendimentos são solicitados pelo site da Defensoria Pública, que disponibilizou uma plataforma digital onde a pessoa coloca os dados e ela explica qual que é a área que ela precisa de atendimento, e aí o defensor público responsável ela é agendada para receber o atendimento pelo defensor público interessado, que é aquele que tem atribuições para prestar esse atendimento jurídico. Qual é o horário de atendimento? O horário de atendimento normalmente é pela manhã, porém em tempos de pandemia, os assistidos eles são agendados para o defensor entra em contato através do telefone no horário comercial. Muitas vezes pela manhã, se não consegue contato efetivo pela manhã, liga à tarde e pelo telefone, pelo WhatsApp, a documentação é enviada e os ajuizamentos são feitos
mesmo sem a presença física da pessoa. Mais ou menos, quanto tempo demora para o indivíduo obter essa resposta? Bem, em realidade, primeiro, os documentos precisam ser providenciados, que leva uma certa demora. Por quê? Porque a pessoa vai precisar ir até o médico vai ter que preencher o laudo, preencher o questionário, entregar para a pessoa os exames. Ela vai precisar também reunir outros documentos, como as negativas do SUS, como os orçamentos. Quando ela consegue reunir todos os documentos que nós solicitamos, nós vamos entrar com um pedido de liminar para o Poder Judiciário, para o juiz. E isso costuma ser bastante rápido. Se o médico trouxe informações satisfatórias, em questão de dias, a gente já consegue essa liminar a favor dessa pessoa. Com relação ao laudo médico, digamos que a mãe já tem esse laudo médico na mão e aí ela vai atrás dos outros documentos e ultrapassa 30 dias. Esse laudo vence, vai ter que ser pedido novo laudo ou não? Não. A gente costuma ter uma certa flexibilidade com relação a isso, até porque a gente sabe que existe dificuldade da pessoa conseguir ter um novo atendimento médico, né? Então, laudo 1, 2 meses a gente ainda aceita para instruir a inicial. Depois que consegue esse recurso, ele dura mais ou menos quanto tempo até necessitar de um outro laudo, de uma nova receita? Normalmente a justiça exige a cada 6 meses que essa documentação seja apresentada de forma atualizada, até para evidenciar que aquele tratamento continua sendo necessário e que precisa continuar sendo fornecido. E a receita também, não precisa estar todo mês trocando. A receita também. Na verdade, em regra, a justiça tem uma flexibilidade aí para poder exigir novas receitas quando tem um tempo satisfatório entre um caso e outro sendo atendido pela justiça. Quem tem direito de contar com os serviços da Defensoria Pública? Essa é uma pergunta muito importante porque muitas pessoas têm certas dúvidas a esse respeito, Na verdade, o que acontece é que a Defensoria Pública é um órgão estatal que foi instituído para prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas carentes. Quem são as pessoas carentes? São aquelas cuja situação financeira não permite que elas tenham que utilizar recursos para a contratação de advogado particular. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma resolução que estabelece quais são os critérios que precisam ser observados para a pessoa se enquadrar como assistido da Defensoria Pública, para poder contar com os seus serviços. Mais ou menos assim, seria quanto de renda per capita, assim, grosseiramente? A renda familiar que nós temos como teto, aqui em Campo Grande, são 5 salários mínimos. Ou seja, somando os valores de todos os integrantes dessa família, não pode superar 5 salários mínimos. Agora, nós temos faixas de valores que são diversas no interior, a depender da situação daquela comarca, daquela regional, vai ter um quantitativo econômico-financeiro diferente. Além de medicamentos, quais são os outros pedidos comuns relativos ao direito à saúde? Bem, temos vários pedidos que são muito recorrentes. Um deles, que é nosso campeão de atendimentos, tem a ver com vaga hospitalar. São pessoas que estão aguardando nas UPAs, nas CRS, a transferência para uma unidade hospitalar, e essa transferência não acontece. Aí as pessoas nos procuram para que a gente possa garantir o acesso dessa pessoa a essa transferência hospitalar. Temos também muitos pedidos de dieta interal, pedidos de fralda, são muito recorrentes. Também consulta, a gente vê muitas vezes dificuldade da pessoa conseguir ser atendida pelo médico. Temos também casos de cirurgias, exames, fisioterapia, home care, é uma oxigenoterapia domiciliar, é um tratamento também que a gente vem sendo bastante demandado de forma recorrente nos últimos 12 meses para cá. Sim. Então, agora, digamos assim, nós atualmente, a gente está com UTIs lotadas. E uma família entra com a solicitação para a defensoria. Como é que consegue-se uma vaga se já está lotada? Pois é, na verdade o poder público ele precisa se organizar, precisa gerir a política pública de forma satisfatória para contemplar as pessoas que necessitam desse tipo de serviço, né? A gente que atua na defensoria, a gente não faz questionamento quanto ao mérito do ato administrativo, do porquê que chegou a estar nessa situação. Se a pessoa precisa da vaga e é uma política pública instituída,
o poder público precisa se virar, se organizar para poder garantir o atendimento a essa pessoa, seja na unidade hospitalar que compõe o SUS, seja comprando uma vaga da rede privada, que também muitas vezes acontece isso. O SUS contratualiza com a rede privada quando está muito sobrecarregada e a rede privada acaba comercializando com relação a essa vaga, vendendo para o poder público para poder essa pessoa ser contemplada e ter o direito à saúde conforme a Constituição lhe garante. Eu tenho uma queixa muito frequente entre os meus pacientes, que nós sabemos que cada vez que sai um grupo, um lote de casas populares, tem um percentual, acredito que sejam 10% dessas casas populares seriam para pessoas com necessidades especiais. E a gente vê que isso não acontece, né? E muitas vezes essas famílias insatisfeitas, elas poderiam buscar o auxílio da defensoria para ver o que está acontecendo e como agilizar essa aquisição, porque é um direito delas, né? Elas estão com laudo na mão, elas têm CID, estão há 2, 3, 4 anos esperando e a casa não sai. Certamente. É um direito. Direito à moradia é previsto também pela Constituição Federal, pela legislação aplicável. Aí, se está havendo algum tipo de falha dos órgãos governamentais no sentido de garantir com que essa pessoa seja contemplada, a defensoria precisa ser procurada para a gente poder investigar o que fez com que essa pessoa não fosse contemplada, para ver se está havendo regularidade com relação à entrega dos imóveis. Muito obrigada, viu? Sua presença foi excelente, espero contar com você outras vezes. Vamos ver os outros assuntos que a gente possa estar abordando. E a você que nos assiste, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato. Obrigada.